pessoal, hoje falaremos sobre texto dissertativo. Esse é o mais visto nas redações dos vestibulares, do Enem, dos testes admissionais, enfim. Vocês farão ainda muitos textos dissertativos, tá? A ideia do texto dissertativo, né, dessa tipologia textual, é argumentar, tá? Ou expor uma determinada situação, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo, tá? Ambos têm a intenção de defender um ponto de vista, ou seja, uma tese, tá? Vamos lembrar que todo texto, ele tem uma intenção. E através dessa intenção ele tem um núcleo, né? Ele tem uma temática que está sendo trabalhada ali, tá? Que é o tema central do texto, tá? Isso todo texto tem, seja ele um texto verbal ou não verbal, beleza? Tá. Dissertativo argumentativo, tá? A intenção do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que a ideia central defendida é a correta, utilizando argumentos e explicações, tá? Então, aqui você vai perceber que no texto dissertativo, você tem, principalmente dissertativo argumentativo, você tem uma intencionalidade retórica, tá? Então, do uso da retórica, né? O uso do discurso para convencer o outro sobre o seu ponto de vista, tá? Então, o texto, ele tem essa intencionalidade, do começo até o final, tá? Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais do que claro que a maioria dos problemas, os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionam toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante, ao invés de jogar lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Então vamos lá. Neste texto dissertativo argumentativo, você tem a apresentação, né, da temática. Então, ó, em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação no meio ambiente, bem como atuar em prol da sociedade mais consciente e limpa. Então, ó, a gente vai falar da questão da preservação meioambiental. Então, ele vai apresentar o tema textual e logo na sequência ele apresenta a tese. Ó, já ficou claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Então, a maioria dos problemas os quais enfrentamos na atualidade foram gerados pela ação humana, ponto. Essa aqui é a tese dele, tá? Então, você tem tema, você tem a apresentação do tema,
né, que é a introdução, você tem a tese, né, dele, e aí ele vai colocar alguns argumentos, né, vai falar da questão das construções, do crescimento da urbanização desenfreada, vai falar do ato de jogar lixo nas ruas, né, de manter as coisas sujas, né, nas ruas, enfim. E no final, ó, portanto, um conselho, deveras importante, ele vai fazer a conclusão apresentando uma proposta de intervenção, ok? Bem básica, claro, né? Simples, sucinta, mas ela deixa bem claro aqui para vocês de modo breve que o texto dissertativo, ele tem partes, tá? Ele tem uma estrutura pronta, né? Ou seja, alguns elementos que são fundamentais que eles estejam dentro dessa tipologia textual, tá? Para poder convencer realmente o leitor sobre a intencionalidade daquilo daquela tese que se vai defender. Vamos agora para o texto dissertativo expositivo. Expõe conceitos, ideias e teorias sem a necessidade de convencer o leitor. Então aqui ele foge um pouco daquela tentativa, né, de a todo custo convencer o leitor sobre a sua opinião, né, fazer com que o leitor pense como você do começo ao final do texto, né, defenda também contigo a sua tese. Aí eu coloquei um exemplo aqui basiquinho para vocês, ó, o texto expositivo ele pega um pouco mais leve nisso, já que a ideia é de expressar, é óbvio, que uma opinião sobre algo, mas a ideia não é necessariamente que o leitor pense igual a ele no final do texto, ou seja, convencer o leitor sobre a sua tese. É só expor a sua tese mesmo, né? Os relatórios das organizações das Nações Unidas, da ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez da água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos contemplam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Bem, nós percebemos aqui nesse texto que ele expõe um problema, né? Esse texto dissertativo ele expõe um problema tal como o outro, né? Que problema é esse? Aí ele coloca aqui, ó, que os recursos hídricos, sobre os recursos hídricos, né? Eles alertam para a preservação e a proteção dos recursos naturais do planeta, principalmente da água, que sobretudo da água, tá? Então, e aí até os relatórios das organizações das Nações Unidas, inclusive já é aí um argumento, né, logo no início do texto. Onde está a tese dele? Isso aqui é o problema, que é a temática. Qual que é a tese dele? Ou seja, o que o autor vai defender aqui? Ele vai defender que a falta de água ela pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Tá vendo? Essa é a tese dele. Que a escassez de água no planeta pode acarretar nesses problemas de saúde aí, tá? Bem, pensando nisso, vocês perceberam como esse texto ele é bem mais leve no sentido de
tentar convencer o leitor? Ele expõe a tese, ele vai falar de uma temática, inclusive da temática ambiental, né? Tal como outro texto, mas aqui ele não tem uma necessidade muito assim aprofundada de convencer, de utilizar o recurso de retórica para convencer o leitor, tá? Apesar de defender a tese, mas dessa vez expondo alguns fatos para que as pessoas percebam essa tese dele, né? Que a água, acabar a água não é só morrer de sede, tem outras coisas relacionadas a isso, como problema de saúde, né? Problema social, enfim. Até mesmo por conta de higienização e tal, tem várias coisas relacionadas, né? Então, em suma, estrutura do texto dissertativo, ele vai ser sempre introdução, que a introdução que ela apresenta ao leitor o tema ou o problema que será abordado no texto. O desenvolvimento, qualquer problema ou ideia que for mencionada na introdução, deverá ser desenvolvida de forma a demonstrar a opinião do escritor e argumentar a respeito da mesma. Ou seja, aqui no desenvolvimento você vai ver a tese, muitas vezes a tese pode ser colocada aqui também, tá? Não que tenha que seguir essa regra, tá, gente? É que tem essas partes aqui, todas vocês vão encontrar dentro do texto dissertativo, tá? Que é a temática e a argumentação que defende aquela temática, tá? E a conclusão, né? Essa parte deve apresentar uma síntese de tudo que foi colocado aqui antes, né? A gente já viu isso em sala de aula. Então, a conclusão é uma síntese dessas duas partes do texto aqui, tá? Foi o tema abordado, mas sem esquecer de incluir as considerações que expressam tudo o que foi escrito no decorrer do texto. Beleza? Espero que tenha ficado mais clara essa revisão. Lembrando que sempre que precisar, é só entrar em contato que a gente tira uma dúvida. Beleza? Ok? Bora estudar bastante texto dissertativo, né? De agora, né? Primeiro ano até o terceiro ano médio, para a gente arrasar nos concursos, nos vestibulares, no Enem, assim por diante. Beleza? Até mais!